Prontinho. Obrigado a todos, boa tarde. Desde já eu espero que vocês aproveitem esse nosso momento de hoje. Agradecer mais uma vez a todos que nos assistiram na última quarta-feira, onde batemos um papo com o prefeito de Piqué Carneiro, prefeito Bismarck, sobre esse momento de pandemia. E também nesse momento de pandemia é necessário que a gente discuta um pouco sobre as eleições municipais, né? Não fosse essa situação de pandemia, nós certamente estaríamos num momento de pré-campanha, um momento pré-eleitoral bem mais intenso, né? Bem mais debatido e discutido do que no momento atual em que nós vivemos essa crise de Covid-19. E aí a partir desse projeto que nós criamos na nossa página, Vem para o Debate, temos o interesse de discutir questões para informar a sociedade local a respeito de temas da atualidade. E hoje nós vamos trazer para o nosso debate um amigo pessoal, grande advogado da região, sobretudo nessa área eleitoral, para a gente discutir alguns aspectos gerais, alterações que houveram das últimas eleições para essa desse ano, e também sobre um tema que vem sido bastante discutido na mídia, né, nos telejornais, nos tribunais também, que é acerca da possibilidade ou não de adiamento do processo eleitoral. Então eu quero desejar boa tarde a todos, agradecer a presença de todos que já nos assistem. Quero agradecer também aos amigos da Rádio Estação Piqué Web, que estão retransmitindo essa nossa transmissão, esse nosso bate-papo, na pessoa do amigo Charles Silva, também ao blog do Wilson Filho, né, que divulgou a nossa live, e também nos comunicou que irá retransmiti-lo. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook, tá certo? E desde já eu peço a vocês se sentirem à vontade para compartilhar o nosso vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook, para que a gente possa alcançar um grande número de pessoas com as nossas informações. Agradecer a todos que já estão conosco. Esse é o nosso segundo vídeo do projeto Vem para o Debate, né? Ao longo das próximas semanas nós vamos trazer ainda muitas novidades aqui para conversar com vocês. É um momento de descontração, um momento para a gente bater um papo sobre temas da atualidade, certo? Então, quero também dizer que hoje na live a gente vai abrir para a sociedade, para os amigos e também para pré-candidatos que desejem fazer alguma pergunta, né? Dependendo do tempo, a gente vai conseguir responder aqueles que forem possível, certo? Então, agradecer a todos. Minha amiga Jéssica assistindo com a gente, boa tarde, um abraço. Aqui a Rejane, minha amiga Luzeni. Pois bem, o nosso Vem para o Debate de hoje, ele vai tratar sobre aspectos gerais das eleições municipais de 2020, né, bem como sobre a possibilidade de adiamento dessas eleições, tendo em vista a pandemia de coronavírus, né. Ontem, o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou uma retomada gradual das atividades econômicas. Ainda assim, a gente percebe um crescimento da infecção no país, o que nos leva a crer que o processo eleitoral, que a gente vai debater isso hoje, já teve algum prejuízo, né, sobretudo na pré-campanha, mas que poderá ocorrer esse adiamento em virtude dessa situação. Então, nós divulgamos aí ao longo da semana e vamos receber hoje um amigo pessoal, né, advogado, ex-assessor na Câmara dos Deputados, ex-procurador-geral do município de Acopiara e também o atual controlador-geral do município de Acopiara. Tem vasta experiência
no direito eleitoral, na advocacia durante as eleições para pré-candidatos, partidos, coligações, e a gente vai ter a honra de hoje debater temas de interesse, né? Vamos só aguardar o nosso convidado encaminhar o convite para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Meu amigo Cristiano Almeida, ex-chefe de cartório lá da zona eleitoral de Acopiara. Prazer revê-lo, meu amigo. Dr. Whindersson, colega advogado, e meu colega procurador no município. E a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, doutor Jonatas. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tchauzinho. Oi, Feliz. Tchau, papai. Linda. Tava aqui esperando para tinha que entrar na live comigo. Ah, tá certo. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Boa. Como é que tá o som aí? Tá ok? Tá... O som tá bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Tô ouvindo perfeitamente. O Tranquilo. pessoal aí tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo bem aí? Eu acredito que sim. Pedir aqui a algum que tiver dificuldade com o áudio para comunicar a gente aqui nos comentários, que a gente tenta resolver. A Marcela tá dando ok. Eu acho que tá legal. Ótimo. Era para eu ter arrumado melhor os cabelos aqui, mas... Mas é assim mesmo, um bate-papo bem informal. A gente está ao vivo já, aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Né? Eu estava falando aqui para o pessoal, já temos 33 pessoas simultaneamente nos assistindo no Instagram, sobre o tema que a gente vai debater hoje, né? E eu já quero de início lhe agradecer por ter aceitado o convite para bater esse papo com a gente. Não poderia ser com outra pessoa, né? Além de amigo, eu sou conhecedor da sua experiência, do seu trato e tato, né, com a advocacia eleitoral, com as questões que envolvem o processo eleitoral. Então, seja bem-vindo à nossa página. Agradeço a você pela disponibilidade e vamos discutir aqui hoje, como já falei para os nossos amigos internautas, sobre aspectos gerais, né, das eleições de 2020. Embora possa parecer algo recorrente, mas sempre em todos os processos eleitorais há mudanças, né, que precisam ser entendidas pelas pessoas, sobretudo também por pré-candidatos, por aqueles que desejam conhecer um pouco mais do processo eleitoral e mais ainda nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, em que agora as coisas começam a clarear, mas acho que se chegou a ter muita incerteza, inclusive sobre se haveria ou não eleições, né? Então, apesar de parecer um assunto recorrente, existe muita dúvida ainda nas pessoas e a gente vai bater um papo aqui para a gente tentar pelo menos ajudar os nossos amigos a entender e aproveitar para colocar a conversa em dia, né? Desde a pandemia que a gente não se encontra pessoalmente. A live não vai fugir muito das nossas conversas pessoais. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu só temo que se a live for igual às nossas conversas pessoais, a gente vai ter que reiniciar várias vezes, vai entrar pela noite, né? Mas, enfim, seja bem-vindo e eu já passo a palavra para as suas considerações. Mas, meu irmão, assim, eu é que agradeço o convite. Para mim é uma honra, uma satisfação absurda estar aqui com você discutindo. É um assunto tão importante, tão necessariamente, assim, em que há uma necessidade de se discutir essa pauta, não só por estarmos em um ano de eleição, mas por esse ano de eleição a gente está enfrentando também o que nós estamos enfrentando, essa questão dessa pandemia que vai imprimir na gente, atores políticos, né? Eu não falo só ator político por estar afiliado a partido ou por ser pré-candidato, mas o ser humano em si é um ator político. Você já ocupou cargos públicos, já foi filiado a partido político, já foi militante de juventude, eu me lembro muito bem, só não vou dizer de qual partido da época,
Mas eu entendo que é uma responsabilidade que nós temos, né, eu como militante da área também, de estar aqui levando um pouco da discussão, das informações nesse momento, parabenizando a você pela iniciativa de levar esse debate ao povo do Piqué Carneiro, mas não só ao povo do Piqué Carneiro, por que não dizer na nossa região, né? Tem gente aqui, estou acompanhando aqui no lado também no Facebook, gente de Acopiara, gente do Piqué Carneiro, enfim, Catarina. Então, também agradeço ao seu convite, parabenizo pela sua iniciativa, dizer que acompanhei a sua live da quarta com o prefeito Bismarck e pude testemunhar ali um momento raro de discussão, né, entre duas mentes cujo espírito público estão aguçadamente à disposição do povo de Piqué Carneiro, e parabenizar o prefeito também pelas ações que foram tomadas aí pela prefeitura do Piqué Carneiro, que tem protegido o povo, né? O Bismarck é uma liderança jovem, é um cara muito inteligente, é uma inteligência à frente do seu tempo, a gente percebe isso, é um líder sensível, e eu queria também parabenizá-lo pela live e pelas ações também que têm sido tomadas pela prefeitura do Piqué Carneiro desde dessa loucura que começou a modificar todas as nossas vidas. Certamente ele está nos assistindo. Meu irmão, posso tocar? À vontade. Vamos lá. Assim, deixa eu ver se eu faço essa câmera mais para cá para ficar mais... Pronto. Eu queria que, sim, nesse início, para a gente iniciar o nosso bate-papo, você falasse um pouco, e a gente vai trocando ideia, sobre as alterações na legislação eleitoral, o que tem de novo para as eleições deste ano, somado ao fato dessa incerteza com relação à campanha eleitoral, né? Porque nós sabemos que a campanha eleitoral, ao longo do tempo, ela veio se diminuindo as formas de propaganda, né? No início nós tínhamos showmícios e uma série de outras ações que o legislador ele acabou por ir retirando. Ao passo que hoje, praticamente, se a gente levar em conta as eleições de 2018, as eleições foram feitas praticamente, na sua grande maioria, nas redes sociais, né? E eu acho até que isso foi um teste, né, para o que nós estamos vivendo nesse ano. Mas o fato é que, em se tratando de pré-campanha, é notável o prejuízo, né? Os pré-candidatos, os líderes políticos perderam a oportunidade de estar nas ruas, né, de conversar mais próximo do eleitor, do cidadão, do amigo. Então, isso é algo que a gente tem muito presente. Eu queria que você começasse, se possível, para a gente comentar essa situação da pré-campanha e de aspectos gerais que vão ser vivenciados, né, por nós. Você como advogado eleitoralista e eu advogado, mas nesse ano eu tenho uma experiência diferente, né, de vivenciar esse processo eleitoral do outro lado. Não vai fazer as duas coisas, não. Vou precisar, inclusive, de um advogado, mas enfim, era isso que eu queria para a gente começar. Bom, meu irmão, eu costumo dizer que o direito eleitoral é um direito muito dinâmico, né? O direito como um todo ele é um reflexo da sociedade, ele precisa estar preparado para atender às demandas da sociedade. E o direito eleitoral está inserido na sua essência máter de 2 em 2 anos, onde nós somos convocados, por obrigatoriedade constitucional, a estar comparecendo às urnas para exercer o nosso sufrágio, né? O nosso direito universal de escolher os nossos representantes legais nessa democracia. E isso exige do direito eleitoral uma ressignificação muito rápida, não só pela sua composição de pouco tempo nos seus tribunais, né? O TSE e o TRL tem uma composição que se renova a cada biênio, podendo ser mantida, né? E acabando ficando por 4 anos. E nós temos também eleições durante 2 anos, e a nossa legislação eleitoral, a nossa fonte principal das ações eleitorais, do processo eleitoral, são fontes antigas, né? Nós temos ali um pouquinho da Constituição Federal tratando de algumas questões de elegibilidade, de datas de eleição e tudo mais, de duração de mandatos, mas o negócio engrossa mesmo é no Código Eleitoral, na Lei dos Partidos Políticos e na Lei das Eleições. E eu tenho anotado aqui, o Código Eleitoral é de 1965, a Lei das Eleições é de 97, um pouco mais garota, né? E a Lei dos Partidos Políticos também de 95. E aí, começando a responder a sua pergunta, a dinamicidade da organização social que
que se catapulta numa realização de um processo eleitoral, essa legislação específica ela não tem condições de acompanhar. Por isso que de 2 em 2 anos a gente escuta aí mini reforma eleitoral. Verdade. Então, como você bem disse, de uma eleição para outra, nunca nós temos uma eleição igual a outra. Eu costumo muito dizer isso. No ano passado eu tive a oportunidade de ajudar alguns amigos aí no estado do Ceará, e a gente rodou aí, dando algumas palestras, batendo um papo, e eu dizia que as eleições de 2020, elas serão diferentes de tudo o que vocês já viram antes. Parecia que eu estava até prevendo essa questão da... Você devia não ter dito isso. Né? Exatamente. Mas, de fato, para além das modificações que foram modificações até estruturais, nós, ao lado dessa pandemia que nós estamos hoje, realmente nós estamos diante, na iminência de um processo eleitoral diferente de tudo que se possa imaginar. Antes da pandemia, né, as modificações específicas do ano de 2017 para cá transformaram essas eleições estruturalmente. Vamos pegar como base a eleição de 16 e a eleição de 20, porque são 2 eleições para prefeito, vereador. Na eleição passada, nós não tínhamos a pré-campanha. Não sei se você lembra bem, nós militamos na mesma esfera na eleição passada, e uma hora dessa a gente já estava trocando representação eleitoral de candidato um contra candidato outro por conta de propaganda eleitoral antecipada e tal. Então, eles basicamente extinguiram, enxugaram muito essa possibilidade de se estar fazendo a propaganda extemporânea, antecipada, com a institucionalização da pré-campanha. Basicamente, hoje, ainda estamos em pré-campanha, até que se façam as convenções. Basicamente, hoje, o pré-candidato ele pode fazer tudo, menos pedir o voto. Né? Pedir explicitamente ou claramente, implicitamente. Mas muito do que se vedava na legislação passada, frente à eleição passada, de você dar uma entrevista, de você enaltecer suas qualidades e condições pessoais, de você fazer menção a projetos, do que é que eu posso fazer quando eu chegar lá. Isso, à luz da legislação que regeu a eleição passada, isso era punível como propaganda extemporânea. Esse ano, não. Para essas eleições, eles institucionalizaram, vamos dizer assim, a condição da pré-campanha. Ficou um pouco mais parecido com o sistema eleitoral dos Estados Unidos, onde eles começam a campanha como pré-candidatos a candidatos, né, há bem mais de um ano antes. Então, a gente teve essa institucionalização. Então, hoje é muito mais fácil a gente ver pré-candidatos vindo a público nas suas redes sociais, em rádios, em televisões, para fazerem as suas manifestações pessoais de interesse de serem candidato, porém, com algumas vedações. Né? Claro, você não pode fazer aquela propaganda negativa. Fulano de tal é ruim, não pode ser candidato por isso, não é por aquilo outro. Isso é uma propaganda vedada porque é uma propaganda negativa. Costumo dizer, você pode fazer tudo, menos pedir o voto, e menos também fazer aquilo que não é permitido durante a propaganda eleitoral. Né? Então, teve essa institucionalização da pré-campanha que eu avalio como positivo. De pré-campanha, né? Como eu disse, há 4 anos atrás, em Acopiara estava uma loucura de ações, de representações por propaganda extemporânea, e eu acho que isso é a realidade de todo interior, de todo município, enfim. Então, eu acho positivo nesse ponto, porque se desafogou essa busca pela prestação jurisdicional, querendo ou não, também levava um gasto. Você aproximou os projetos os projetos que se colocam à disposição para o crivo do processo eleitoral. Você aproxima do eleitor, enlarguecendo o espaço, aproximando toda aquela formalidade da propaganda eleitoral. Então, a pré-campanha ela pode ser um negócio mais tete-a-tete, mais informal, pode ser um debate mais claro, mais evidente. E isso, eu acredito, eu tenho feito modestamente uma avaliação positiva dessa institucionalização da pré-campanha. Eu acredito que ela pode se aproximar um pouco mais do eleitor. Né? Ela pode levar mais uma ciência daquilo que se quer para o eleitor. Você concorda? O tempo de campanha propriamente dito foi reduzido, né? Hoje nós estamos com 45 dias de campanha, toda aquela dificuldade para poder arrecadar e realizar despesas, né? Que também agora, para esse ano, a primeira eleição com a novidade do financiamento coletivo, né?
já nessa mesma perspectiva que você colocou aí. Inclusive, para a pré-campanha já está autorizado, né? Agora desde o dia 15 de maio, né? Então, dessa perspectiva, a pré-campanha realmente tem, eu concordo que tem esse condão aí de aproximar o eleitorado, aquele que num período ali de 45 dias, tirando o período que você perde preparando a campanha propriamente dita, já não ficaria suficiente. E até eu vejo que favorece o fato dos abusos, né? Sobretudo do abuso do poder econômico no período de campanha eleitoral, né? Porque quem não tem a possibilidade de divulgar os seus projetos ou de quem teve ali um estreitamento no tempo acaba sendo prejudicado, né? Em benefício daqueles que podem, não devem, né? Mas podem abusar do poder econômico. Sim, sim, claro. E você citou um ponto importante, realmente ele iguala um pouco mais, né? Essa liberalização do uso da internet, essa possibilidade de você, a partir de um celular em casa, com estrutura mínima, você levar as suas ideias, enfim, para as discussões. Então, esse é um ponto também que merece ser considerado, que é o fato de ter democratizado mais essa questão. Mas outro ponto também, que eu acho que é crucial para essas novas eleições, é o fim das coligações proporcionais. Isso foi o que causou um reboliço nos partidos e nos pré-candidatos, nos mandatários, desde o final do ano passado até o final do período de filiações, que se encerrou agora em abril, não era outra discussão, né? E ainda há muita inquietude, muita dúvida. Muito se criticou o processo de eleição proporcional no Brasil, em razão das coligações, por aquela questão clara de dizer, você vota num, mas elege outro, e aí tem a possibilidade do cara tirar não sei quantos votos e eleger outro com um pouquinho lá e tal. Eu não sou tanto dos defensores nesse ponto, não. Eu acho que o fim das coligações proporcionais, ela veio muito mais para fortalecer o sistema partidário, né? Eu acho que não é dado ao Estado tentar interferir no direcionamento de um direito tão fundamental quanto o eleitor, nessa questão de escolher o seu candidato. Então, eu acho que o fim das coligações proporcionais ela vem muito mais para fortalecer as estruturas partidárias, porque agora é só um partido só, as lideranças tendem a ir para um partido maior, né? O partido pequeno, se quiser ir disputar as eleições, ele tem que ter uma estrutura, uma capilaridade social, ele precisa ter seus contatos, ele precisa ter as suas lideranças bem de trabalhar, de levar a discussão para chegarem à eleição. Então, assim, essa sim é uma das modificações mais assim, pesadas, mais estruturais. Isso tem modificado muito as estruturas partidárias, creio eu que já desde o início do ano passado, né? O ano passado eu tive dentro do gabinete do deputado federal André Figueiredo e eu via o fervilhão de debates, de conversas, de estruturas, todo mundo já pensando meio maluco como era que ia ficar essa questão de eleição proporcional, né? O que na prática, deixando aí claro para quem talvez não tenha um conhecimento mínimo, na prática, o fim das coligações deixou do mesmo jeito que estava, só que dentro do partido, né? Sem proibir. O que era a coligação? Os vários partidos, PSDB, PTB, PTR, PMDB, PDC, se juntavam tudinho, faziam uma coligação, e aquilo tudo virava um partido só que ia disputar as eleições. Então, todo mundo que tirasse voto ali, seja do partido A, B, C ou D, ia juntando aqueles votos ali, né, no cálculo para o coeficiente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras a disputar. No caso, em Acopiara são 15, aí no Piquet são quantos? São 11? 11. São 11, né? O coeficiente Acopiara deve dar algo em torno de 2.000, 2.100, né? Que você pega ali o número de votos válidos e divide pelo número de vagas a disputar. E aí você chega a um número X de que a gente chama de quociente eleitoral. E a busca dos partidos agora vai ser exatamente essa, aglutinar todas essas lideranças, né? E para que essas lideranças... Como se coligação fosse, né? Como se coligações fossem, ou seja, tudo do jeito que era, só que agora tudo dentro de um partido só, né? Para que a partir daquela lista aberta, não é uma lista fechada, mas é um voto em lista, né? O fim das coligações nos apresentou aí uma espécie de voto em lista, mas é uma lista aberta, não uma lista fechada. A lista fechada, ela necessariamente já viria com
com o escalonamento, fulano é primeiro, segundo e tal, tal. Não, essa é uma lista aberta onde a escolha do eleitor pode interferir ali na colocação do candidato. E aí, dentro da estrutura partidária, os mais votados que forem atingindo o coeficiente eleitoral, o quociente eleitoral, vão tendo acesso a essas cadeiras. E uma mudança muito importante também, que foi alvo de ataque de constitucionalidade, mas o STF entendeu por manter a vontade do legislador, é que antigamente só os partidos ou coligações que atingiam o quociente eleitoral tinham condições, eram autorizados a disputar a distribuição das cadeiras no parlamento, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, todos os partidos, independentemente de terem atingido o quociente eleitoral, né, se reestrutura a questão das sobras, e aí o partido grande, vamos supor que o partido grande tenha feito cinco vereadores, pá. Partido grande do outro lado fez mais 5, pá. São 15 vagas. Então, nós temos 10 vagas preenchidas pelos eleitos diretamente, e aí vai sobrar aquelas 5 ali para ser distribuídas nas sobras. Antigamente, isso voltaria para os partidos que tinham atingido o quociente eleitoral, e agora não. Agora, os partidos pequenos que insistirem nessa disputa eleitoral, eles vão também, dentro do seu cálculo de votação, participar de uma redistribuição de cadeiras com uma exigência somente, né? Se um partido pequeno desse pegar uma vaga de sobra de acordo com a sua votação, essa pessoa, para poder assumir, necessariamente vai ter que ter tirado pelo menos 10% do quociente eleitoral. Isso aí é uma norma que eu achei interessante, porque ela visa aquele efeito tiririca, né? O Tiririca tirou 1 milhão e tantos mil votos em São Paulo e elegeu um cara com 2 mil votos, numa realidade de São Paulo, né? Então, e também possibilita que os partidos pequenos não se acabem, né? Porque também tem esse não de permitir que eles participem da disputa mesmo não atingindo o coeficiente das grandes agremiações partidárias. Exato. Inclusive a emenda, né, para que se inserisse nessa lei foi uma emenda de um partido, eu não me lembro qual foi, mas foi um partido tido como partido pequeno. Houve um acordo ali entre os partidos pequenos para que se inserisse, e eu achei válido. Eu acho que nenhuma mudança drástica, brusca, como uma cláusula de barreira absurda, rígida demais, ela é favorável para a democracia, porque, querendo ou não, ela mexe com a vontade do eleitor. O eleitor manifestou aquela confiança naquele candidato, naquele partido pequeno. Muito embora nós tenhamos hoje em curso uma cláusula de barreira, mas um pouco mais progressiva, responsável, né, exigindo um pouco mais de porcentagem de votação dos candidatos, mas isso é uma pauta para outro momento. Mas essa questão específica eu acho que é importante salientar. O fim das coligações proporcionais, né, para a eleição de vereador, porque para as eleições de prefeito estão mantidas as coligações proporcionais, né? Porque na Câmara, no Parlamento, a gente elege o nosso representante. O Executivo não. O Executivo você elege alguém para gerir a máquina pública. Então existe uma diferenciação aí. Então fica mantida a possibilidade de coligação para fins da campanha majoritária, e suspende-se aí, se suprime essa possibilidade de coligação. Essa manutenção das coligações majoritárias para as eleições majoritárias, né, no caso desse ano de prefeito, também tem reflexo na questão do tempo, né, da propaganda no rádio. É importante, só lhe atrapalhando, eu vou baixar um pouquinho essa câmera aqui, que eu não estou gostando do meu cabelo, não. É importante. É a quarentena. Já tem um mês que eu acabo de recortar aqui em casa. É importante salientar, eu tenho dito isso a alguns pré-candidatos a prefeito, que a gente tem uma proximidade, presta assessoria, de que não descuidem dos partidos pequenos aliados, né? Porque todo mundo ficou naquele senso comum, vai todo mundo pro partidão, vai todo mundo pro partido do prefeito, vai todo mundo pro partido do candidato a prefeito, mas sem lembrar e PDT, com PCdoB e PSB, sem nenhum problema. Sim. Né? O que não impede também que cada partido desse, para a disputa proporcional, para a disputa nas câmaras, também tenham seus candidatos. O que eles não vão poder como antes, juntar todo mundo aí e criar um partidão.
né? Jonas, você falou aí com relação à pré-campanha, à propaganda eleitoral antecipada, você tocou num ponto muito interessante que me leva a outra questão, que é sobre propaganda negativa, né? E aí esse tema da propaganda negativa, que é comum, sobretudo nos municípios do interior, leva a outro debate sobre uma questão muito atual, né? Que tem ocupado os noticiários, né? Ontem eu vi a TV e me parece que a pandemia do coronavírus não existia mais, né? O assunto era a disputa entre os poderes, né? A executivo, legislativo e judiciário, e as fake news, né? E as fake news, nós sabemos que também tiveram uma relevância negativa, é claro, nas eleições de 2018, né? E se buscou, desde lá até agora, combater, né? Eu acho que muita coisa já foi feita, mas ainda tem muito insucesso também, e é um tema que está muito em voga. Aí eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa questão das fake news, sobre o impacto direto na própria disputa eleitoral, né? Sob a perspectiva do desequilíbrio que isso pode causar, né? E também sobre o que tem sido discutido na atualidade, sobre as fake news envolvendo até mesmo o presidente da República. Eu costumo dizer que a desinformação do nosso povo, ou a falta de informação, né, vamos colocar assim, ela é o instrumento mais explorado por candidaturas que não têm um espírito público à sua frente, né? As pessoas se aproveitam de, às vezes, a baixa instrução de alguns eleitores, enfim, acho que não vem ao caso, mas a falta da informação, o hábito que o povo brasileiro tem, em sua maioria, diria eu, infelizmente, de não checar informações ou de não ler um artigo por todo, enfim. Eu acho que isso sempre serviu como desserviço a candidaturas que não eram tão bem intencionadas, não eram tão republicanas, e isso ficou claro nas eleições de 2018, né? Onde não só se utilizou essa falta de informação do povo em seu favor para passar verdades, pós-verdades, como diz aí o meu amigo Robinho, seu companheiro de mestrado. E está nos assistindo, já vi ele aqui. Um abraço para meu amigo, meu irmão Robinho Almeida. Um abraço, meu amigo. Perdi o raciocínio. Lembrei. Vamos lá. Essa falta de informação do povo servindo como instrumento de exploração de candidaturas ficou claro não só por essa universalização do acesso, né, com a internet. Hoje todo mundo tem o mundo na palma da mão do celular, mas serviu como um acesso. Quem tem o acesso, o que eu estou querendo dizer? O presidente da República, eu estava me trabalhando aqui para não entrar nessa pauta. Não tem como, eu O assunto. que foi que ficou claro em 2018? O presidente da República se utilizou de um sistema a qual um dos filhos dominava, tinha um know-how, tinha uma expertise, né, de publicar notícias falsas. Um amigo meu, um dia desse, publicou, se ele estiver assistindo, ele vai saber que foi ele, mas não vou dizer o nome, não. Ele publicou um negócio dizendo o seguinte: um estudo comprova que a cloroquina é favorável a quem está doente, tal. Aí eu cliquei lá, vou ver que estudo é esse. Aí tinha lá, pesquisadores, eles fazem bem direitinho. Pesquisadores chineses, não sei o que, só tá errado. Eles não falam mal da China porque fizeram vírus e tal, né? Dizem eles. E aí eu vi lá, eles fazem bem direitinho, eles fazem a retórica, eles colocam lá, pesquisadores chineses fizeram não sei o que, e chegaram a uma realidade, mas não dizem assim, o pesquisador Tiago Batista, o operador do direito, tá entendendo? E ainda botam embaixo, acompanha aqui o link em inglês. E aí eu cliquei no link em inglês, e na verdade, na página que estava lá, não passava de uma transcrição, de uma tradução ipsis literis do que estava no português. Então, assim, quem tem essa expertise de fazer um trabalho de detectar como fake news, porque, repito, eles fazem bem direitinho, imagina só
a capacidade e a possibilidade de levar o povo mais simples. Um abraço, meu amigo, meu irmão, doutor Modesto, seu companheiro, né, Tiago, na Comissão de Direito Eleitoral. Mas, Sim, enfim, sim. levar a massividade do eleitor brasileiro ao erro. E aí eu já entro no viés da questão do desequilíbrio das eleições. Se você tem essa expertise, se você tem a condição financeira de montar uma estrutura, que foi o que ficou provado, né, com essa última operação aí da PF, não está provado, mas que ficou indícios, confirma os indícios que todo mundo já via desde 2018. Existe uma estrutura liderada por um dos filhos do presidente, com um financiamento para que robôs fiquem propagando, não só que façam, né, essas plataformas de notícias falsas, como também os disseminem em toda e qualquer possibilidade de rede social que você possa imaginar. Twitter tem, Instagram tem, não sei o que, tem toda rede social que você tiver hoje, ela tem como ser acessada, ela tem como ser invadida pela fake news. E aí, digamos que essa matéria pegou um pouco o TSE de surpresa, né? Muito embora a legislação eleitoral previsse ali de maneira um pouco tímida a questão da calúnia eleitoral, crime contra a honra, né, em propaganda eleitoral, mas eu ouso a dizer que o TSE foi pego de surpresa, né? Ele realmente não estava preparado para isso, mas diante da realidade das eleições de 2018, tomaram aí um tento, se aluíram e através de uma pressão muito forte, inclusive, do próprio TSE, da equipe administrativa do TSE, se inseriu no Código Eleitoral, 346A, se não me engano, mas se inseriu uma norma no Código Eleitoral em que se criminaliza, né, a prática da fake news. E digo mais, e aí já entra numa atenção especial para os candidatos e para os eleitores. Certo? A norma ela vem criminalizar o feito da fake news, né, em se comprovando isso, obviamente. Mas a resolução, que é uma das fontes que eu esqueci de mencionar lá em cima, né? A resolução esse ano, para essas eleições, que foi aprovada no ano passado, ela exige do candidato que ele cheque as informações, né? Que ele tenha a certeza das informações, porque a partir do momento que ele publicizar aquilo, ele já vai estar assumindo a responsabilidade da mensagem que ele está passando. Sim. Mas aí, olha o pulo do gato. Não é só os pré-candidatos ou candidatos a vereador, a prefeito ou a vice-prefeito que estarão obrigados a ter esse cuidado. O eleitor, a partir do momento que você sabe muito bem que quando começa o processo eleitoral, qualquer ação do candidato é propaganda. Comício é propaganda, pedido de voto é propaganda, vídeo na internet é propaganda. Obviamente, existem as propagandas institucionais e as propagandas que foram permitidas em razão da universalização da internet. Né? Não tinha como também eles abarcarem a internet com as pernas, como se diz. Mas exige-se do eleitor agora, inclusive, que tenha também esse mesmo cuidado, tá? De checar as informações para que ele tenha a certeza do que aquilo que ele está passando para frente, ou no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, na sua rede social, ou até pessoalmente mesmo, né? Numa manifestação em casa, enfim, numa igreja, numa associação, que aquilo é verdade. Sob pena de, para além de se responder pelo crime, né, multa, enfim, e sem prejuízo também para as reparações em seara civil, né? Numa relação, num processo eleitoral, a relação que se estabelece entre as pessoas e pré-candidatos e partidos políticos é uma relação de confiança, né? Sim. E muitas das vezes o eleitor lá recebe uma matéria, uma notícia, ele não quer saber o que está dizendo, não, mas ele tem confiança na fonte que encaminhou para ele, né? Ou um determinado grupo de pessoas que estão envolvidas naquela situação. E aí foi muito importante essa sua colocação, porque além do pré-candidato ou do candidato que divulgar notícias falsas, o eleitor, o cidadão, qualquer do povo que não, né, pelo que você disse aí, constatar a veracidade dessa informação, também poderá ser responsabilizado. Eu acho muito importante o esforço que o TSE, as autoridades têm feito. Eu acho que ainda vai demorar, porque a internet é um terreno sem limites, né, que a gente não encontra, vasto, que a gente não encontra limites. Mas é muito importante essa mensagem até para as pessoas terem consciência, né? Muitas pessoas reclamam, falam que a política
é isso, que a política é aquilo, é suja, né? As pessoas não devem se envolver na política, mas esse mesmo discurso que causa o resultado que nós temos hoje. Exato. Né? É esse mesmo discurso que causa esse resultado. Então é preciso que as pessoas que têm esse discurso tomem cuidado com relação a evitar também a propagação de notícias falsas, por exemplo, ou a própria prática, né, desmentir o discurso. Então, essa é uma forma que eu acho que, judicialmente, né, por força da lei, talvez a gente não consiga combater as fake news, mas é muito importante que a gente tenha consciência, né, consciência cidadã, e possa levar essas mensagens para as pessoas. Você disse uma coisa bastante interessante no início aí, sobretudo nos municípios do interior, a respeito da questão da propaganda negativa. Isso é um fato, né? Nós trabalhamos com isso em processos eleitorais e é algo que não mudou ainda, né? Geralmente, quem está na oposição e não teve experiência de gestão ou não tem vínculo com qualquer dos poderes, a única estratégia político-eleitoral é de combater, denegrir, ofender, e para isso a internet hoje tem sido utilizada de modo bastante amplo e restrito. Então foi interessante essa sua colocação, até para a gente passar essa mensagem para as pessoas do ponto de vista da conscientização, da preocupação em realmente filtrar, né, o que a gente ouve, o que a gente lê. De fato, é importante, Thiago, porque é um processo de conscientização, né? O exercício do processo eleitoral é, antes de tudo, um coordenado de ações com um fim de cidadania, né? Não há nada, eu costumo dizer que não há nada mais nobre do que um cidadão abandonar a sua casa, abandonar a sua realidade familiar, abandonar o seu convívio com a família, a paz e uma tranquilidade que você tem sem ser uma pessoa pública, para entregar a sua inteligência, a sua boa vontade a servir o povo. Isso isso é uma ação muito nobre. E, infelizmente, a política não atrai só os bons, né? Pelo contrário. Infelizmente. Ela tem atraído muita gente ruim. E aí, a internet, ela não é terra de ninguém. Se tem uma noção de que a internet é terra de ninguém, é terra sem lei, mas ela não é. Então, linkando com o que você disse, é importante que as pessoas que se sintam ofendidas, as pessoas que se sintam malversadas por propagandas negativas irresponsáveis, elas tenham a consciência de que elas estão cometendo um crime. E aí é importante que as pessoas que se sintam ofendidas, que se sintam, enfim, atingidas na sua honra, na sua moral, que busquem o judiciário. Porque eu acho que não adianta só a estrutura legal, né, legislativa, administrativa do TSE, enfim, do Congresso Nacional, ditar e publicar e promulgar legislações, enfim, que abordem o assunto, sem que o cidadão bem intencionado, que está ali para contribuir, para fazer uma diferença, não as busque, porque eu acredito muito na justiça, acredito muito no direito, acredito muito na lei, eu acredito muito e, sinceramente, muito, acima de tudo, na justiça. A gente está vendo hoje aí pessoas que acham que a internet é terra de ninguém, que confundem liberdade de expressão com liberdade de xingamento, liberdade de cometimento de crime. Eu acho que não é assim. A realidade do birô para dentro da gestão pública, ela é difícil, ela é burocrática, ela exige um foco, um trabalho, uma pré-determinação, mas, acima de tudo, ela exige respeito e conhecimento à lei. Porque o prefeito Bismarck tem feito muito, mas ele só pode fazer o que a lei manda, que a lei permite. É diferente do cidadão Jonatas, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas quem está ali, o secretário da Saúde do Piquet Carneiro, a secretária, né? Secretária da Saúde do Piquet Carneiro, nas ações da Covid-19, a secretária da Saúde de Acopiara, minha amiga Fábia Almeida, um abraço, está nos assistindo também, ela só pode fazer aquilo que a lei manda. Então, entre aquilo que você quer fazer e aquilo que a lei permite você fazer, existe um espaço de burocracia, existe uma necessidade de fazer um processo licitatório, enfim, uma dispensa do processo, qualquer coisa que seja. E é nesse ínterim, nesse espaço da burocracia da lei, que só sabe quem está dentro, é que essas pessoas mal intencionadas vão às rádios, vão aos Facebooks, vão, enfim, às suas estruturas que se detêm
para conspurcar o trabalho das pessoas bem intencionadas. Verdade. Você falava aí, eu me lembrava de um... Eu sempre lembro, sempre tive isso comigo, tem várias até interpretações e perspectivas, mas eu me lembro de uma frase do filósofo Platão em que ele dizia: não há nenhum problema em você não gostar de política, só que você será governado por aqueles que gostam. Né? É verdade. Então, é nessa perspectiva. E aí, cara, ainda falando sobre temas da atualidade nessa perspectiva do processo eleitoral, uma situação que foi bastante discutida recentemente pelo TSE foi a questão das candidaturas laranja, né? Sobretudo de mulheres. E aí a gente aproveita para discutir essa situação com foco na questão da participação das mulheres na política, que é muito importante, né? Recentemente, salvo engano, no ano passado, o próprio TSE chegou a caçar no município do Piauí, que eu não me lembro, Valença, no Piauí, uma chapa completa de vereadores, porque se constatou ao final do processo, né, já na instância superior eleitoral, que candidatas mulheres haviam sido registradas apenas para compor a coligação partidária, né? O número e a exigência legal. Até bem pouco tempo, e aí eu quero que você comente isso, vou só trazer para o debate, até bem pouco tempo a lei ela exigia que os partidos e coligações, hoje não mais as coligações nas eleições proporcionais, reservassem as vagas, né? Até porque, historicamente, a participação das mulheres, sobretudo na política, embora existam muitos quadros bons, né, não havia esse interesse, né? Às vezes os partidos não registravam candidaturas mulheres porque não haviam esse interesse, chegando ao ponto, inclusive, de ser criado um partido específico, né, que é o Partido da Mulher Brasileira, para contemplar, para ver se... Presidido por um homem. Pois é, para ver se começou errado, né? Para ver se atraía o quadro feminino. E aí os partidos apenas reservavam essas vagas. Eu tinha que ter 3, 4 mulheres e reservavam. Não tinha, mas eu não coloquei um homem. E vice-versa, né? Hoje existe essa obrigatoriedade. Não é mais uma reserva de vagas, né? É necessário que haja, no mínimo, 30% de cada sexo. Aí a gente costuma falar a participação das mulheres, as mulheres em menor número, mas a lei é muito clara. É necessário a reserva de vagas para cada sexo. Então eu posso ter 70% de mulheres e 30% de homens, né? Mas infelizmente não é o que a gente tem visto na prática. E aproveitando-se disso, dessa falta de incentivo, que já mudou muito, hoje nós temos muitos quadros bons na política, sobretudo de mulheres, e os partidos se aproveitavam para colocar candidatas laranja, né? Preenchia a vaga por conta da obrigação legal, mas essas candidatas não chegavam a representar, né, muitas das vezes nem a fazer campanha. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa decisão, porque os tribunais, para essa eleição, vão estar muito atentos, né? É uma obrigação que nós temos desde a eleição anterior, mas que não era vista dessa forma. E aí chegou-se o TSE imputar uma responsabilidade para que pudesse sinalizar que nessas eleições o formato será diferente, né? Você usou aí o termo perfeito. O TSE sinalizou que candidatura laranja não passará. Né? Não passará. E eu ouso dizer o seguinte: mais uma vez o TSE foi pego de calças curtas nessa questão. Porque a partir do momento que se exigiu a participação, não se exigiu a participação, mas se determinou essa divisão de sexo, como você bem colocou, 70-30, seja para homens ou para mulheres, né, essa diversificação, arrumou-se um jeito de dizer, não, mas nós não tinha mulher e tal, e só lançou, tipo, de 10 lançamos 7. E deixamos 3 vagas, que não dá bem 3, não dá 3 e pouco, que na verdade é 4. Né? É um toque aí também que não existe meia mulher. Né? 10 candidatos, tem que botar 30%. Não é 3. Porque vai dar 33, 3. Então aquilo ali tem que ser arredondado, porque você não tem como botar 3% da mulher. Mas enfim, isso é outra pauta. O TSE também pega de calças curtas nessa malandragem. Ele passou a exigir
né? E a legislação hoje ela é clara, ela exige a participação das mulheres. Então, meu irmão, tu dá um jeito. Muitos, os partidos políticos, muito que reclamaram, e até com um certo fundo de razão, da constitucionalidade dessa exigência, haja vista que estar-se-ia condicionando a discussão e a propositura de candidaturas com base em uma participação necessária de mulheres no partido político. Mas aí o TSE devolveu dizendo o seguinte, gente, a maioria dos votos são femininos. A maioria das eleitoras são mulheres, né? Hoje a participação feminina tem crescido. Então, sim, há uma obrigatoriedade hoje de se colocar a mulher como candidata na vaga. Mas não só isso. Seguindo esse entendimento, né, o STF também determinou que 30% do valor destinado ao fundo de financiamento de campanhas também seja destinado, ou seja, dinheiro público seja destinado para o fomento dessas candidaturas feitas por mulheres. Não só isso, também se exige, por analogia, li isso semana passada, que o fundo partidário, que já é aquele dinheiro que serve para a manutenção dos partidos, também reserve essa cota para que em suas políticas internas fomente a participação da mulher na política, façam formações políticas para mulheres, enfim. Hoje nós chegamos aí o TSE, eu julgo que ele foi pego de calças curtas, mas aí talvez hoje seja o tema mais avançado em que o TSE esteja, em que a jurisprudência e a doutrina estejam nesse ponto. Porque hoje ele exige a participação da mulher, implementou um sistema de prestação de contas, e quem lê a resolução específica de prestação de contas vai ver que vai ter uma atenção específica para essa questão, deu o sinal, a partir desse julgamento de Valença do Piauí, que aconteceu em setembro do ano passado, de que não haverá tolerância com candidatura laranja, né? Então, se vai registrar a mulher, se vier dinheiro do fundo de financiamento do teu partido da estadual, essa mulher vai ter que fazer a campanha, sim. O gasto dela vai ter que ser condizente com o número de votos, sim. E não há mais uma liberalidade como se fazia em outrora. E você registra a mulher e pronto, e acabou-se. O que fizeram em 2018. Chegou a mulher, tirou ali um pouquinho de voto, despachou ali um pouquinho de material de propaganda e o resto do dinheiro ela deu para o cacique político para ele gastar. Antenada com isso, que hoje, inclusive, ela reconhece a candidatura da mulher trans, desde que, obviamente, ela procure o seu cartório eleitoral a 150 dias antes das eleições, antes do sistema fechar, né, para que atualize aquela sua inscrição e ela possa ser reconhecida na sua candidatura como mulher trans. E aí ela entraria, sim, nessa cota. Então, eu acho que essa pauta, esse albergado mulher trans e homem trans também, desde que seja essa divisão. Então, esse albergado hoje talvez seja dos novos temas o que a Justiça Eleitoral talvez esteja mais preparada a abraçar e a coibir eventuais ilícitos que se aproveitem dessa obrigatoriedade necessária da participação das mulheres na política. Sem dúvida. Infelizmente, não só no processo eleitoral, mas a gente tem visto um ativismo muito grande dos tribunais para que, trazendo para o processo eleitoral, os partidos políticos eles façam aquilo que deveria ter sido feito desde sempre, né? Garantir a participação com equidade das pessoas no processo político. Sim. É preciso que haja uma decisão judicial determinando para que se habitue. Ainda assim, na maioria das vezes, não só os partidos, mas a sociedade de modo geral, e se aplica em todos os aspectos, né? Se cobra muito do judiciário, às vezes a solução para coisas que estão ao alcance de nós, enquanto cidadãos, resolver, né? Dentro de cada âmbito. Então, isso daí é algo que se espera, né? Que a partir desse momento em que o TSE e os tribunais eleitorais eles se dedicam a coibir esse tipo de ação, que os partidos adotem realmente, de fato, medidas para transformar isso numa prática, né? Que não precise ser... Para contribuir com o seu raciocínio, cada vez mais as instituições de controle, Ministério Público Eleitoral, o próprio TSE em si, os tribunais regionais, os juízes eleitorais,
E a sociedade também, cada vez mais, eles estão mais conscientes, mais atentos, né? Se a gente parar para pensar com muita tranquilidade, com muita frieza, e olhar para trás, a dinamicidade que o traz do primeiro grau, eles têm demonstrado uma dinamicidade em responder a essas novas ações. Se a gente olhar aí do fake news para cá, se passaram 2 anos, assim, da massividade. Né? E hoje nós já temos um embrião eficiente de resposta, que essas eleições serão um termômetro. Nessa questão das candidaturas laranjas, de aproveitamento aí de grana que vem de dinheiro público para o cacique partidário pegar aquela grana e gastar da forma que, enfim, né, não tão republicana assim. E hoje nós já temos uma estrutura toda montada de fiscalização. Então, para essas novas pautas, eu acho que é preciso reconhecer a dinamicidade, a rapidez e a vigilância aí não só do TSE, dos tribunais regionais, da jurisprudência em si, da doutrina, mas o povo também, eu quero crer que nessas eleições para prefeito e vereador, como é nos municípios que as coisas acontecem, eu acho que o nosso povo vai dar uma demonstração de sapiência. Eu sou muito crente nisso também, né? Eu havia falado no início da nossa live que a gente ia abrir o espaço para responder algumas perguntas, e teve uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, o Jefferson, com relação ao adiamento das eleições, que é, de repente, o ponto central da nossa conversa hoje também, né? Até porque falar do processo eleitoral é algo muito amplo. 3 dias, 3 noites. Não, muito mais, né? A gente está só batendo um papo aqui para debater essas questões relativas à atualidade, né? A pontos eleitorais da atualidade. Não é nenhuma aula de direito eleitoral. Qualquer coisa eu lhe convido de novo para a gente dar essa aula. E aí, eu aqui vou aprender com você. E daí, a pergunta ele pergunta com relação ao que é que a gente acredita sobre com relação à unificação de eleições e também com relação ao adiamento. Né? Ele até, depois eu vou ver que o Jefferson ele pergunta com relação à constitucionalidade, né? Se nós acreditamos se é constitucional esse adiamento. Né? A gente tem visto aí recentemente ganhando corpo e ganhando adeptos tanto na Câmara quanto no Senado, né? Líderes já, inclusive, já discutem essa possibilidade de adiamento para dezembro, por exemplo. A proposta, pelo que eu vi, do senador Randolfo Rodrigues é a mais aceitável, né? dentro de toda essa discussão. Mas, a princípio, eu quero colocar até o meu próprio pensamento aqui. Eu, a princípio, logo lá no início da pandemia, quando se passou a discutir unificação de mandatos, prorrogação de mandatos,
O vídeo encerrou, a gente falou 1 hora e nem percebeu. Ah lá, eu lhe disse que o negócio... A gente falou 1 hora e nem percebeu. Exato. Mas voltou aí. Então, eu estava falando sobre essa questão envolvendo a possibilidade de adiamento de eleição. Então, bem lá atrás, quando iniciou essa situação da pandemia, se discutia muito e houve muita defesa. A gente vê, inclusive, políticos, sobretudo vereadores, mandatários, discutindo essa possibilidade de prorrogação dos mandatos, para que houvessem eleições únicas em 2022. Né? Desde o princípio, isso me soou muito estranho e inacessível, sobretudo por conta do nosso sistema constitucional. Né? E aí a pergunta que o Jefferson fez foi justamente nesse sentido. Ele perguntava sobre a possibilidade ou constitucionalidade do adiamento para dezembro, ou mesmo de unificação, tendo-se em vista que uma regra muito clara que a gente tem, que atua no processo eleitoral, é de que as regras da anterioridade, né, que as regras do processo eleitoral elas têm que estar previstas e bem definidas pelo menos 1 ano antes das eleições. E aí, isso... Só um minuto, doutor. Pois não? E daí isso passou a se tornar, com o tempo e com o avanço da pandemia, algo que eu via como que necessário ser feito. Né? E a gente não poderia analisar o nosso sistema constitucional, o nosso sistema legal, de maneira fechada, até porque as leis, elas, dentro do Estado Democrático de Direito, elas representam aquilo que é o momento, né, do Estado, a situação exige. E aí eu achei interessante a proposta do senador Randolfo Rodrigues, que mexe no ato das disposições constitucionais, né, transitórias, para possibilitar essa questão do adiamento. Então, assim, nós temos regras inviabilizando, né, que teria que ter 1 ano antes, ou que isso não poderia ser alterado com relação à prorrogação, por se tratar de cláusula. Isso é uma série de discussões. O fato é que nós estamos vivendo um momento que exige uma resposta do Estado. Né? E daí a pergunta do Jefferson foi nesse sentido, com relação à constitucionalidade, que a gente acha disso, sobre a possibilidade de unificação das eleições e também sobre essa possibilidade de adiamento. E aí eu quero ouvi-lo agora. Bom, até ponto nevrálgico aí é exatamente essa questão da constitucionalidade, que eu acho que ela precisa ser avaliada. Quem é amante do direito